Boa noite, pessoal. Esse é mais um vídeo aí do meu canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco, algumas dicas, são três dicas de troubleshooting de rede do Hyper-V, tá? Então, são três dicas relacionadas a ajudas que eu passei para alguns colegas da nossa área aí uns dias atrás. E o pessoal até me pediu para que fizesse um vídeo, mesmo que básico, que rápido, para mostrar para vocês como resolver essas situações, tá? Então, para quem não me conhece, aí eu sempre falo, né? Meu nome é Osanan Jordani, sou professor e analista de sistemas operacionais. Deixo aí para vocês meu site, Osanan Jordani, também aí minha empresa, tá? Para quem precisar de alguma consultoria, infraestrutura, tá? A parte de servidores, ferramentas, tá aí a CNS Soluções. Meus canais do Facebook, YouTube, Twitter, só se inscrever lá, além de inscrever no site, quem quiser ir. Se gostar, pessoal, se gostam do meu canal, do que eu faço aí para vocês, escreve lá e divulga para a turma aí, tá, pessoal? Divulga para os colegas aí, que eu acredito que vai ajudar bastante gente aí as dicas que eu passo, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir meu Hyper-V. Então vocês podem ver que eu tenho algumas máquinas e eu tenho a minha máquina host 1 que está salva. Então, porventura, eu quero ligar essa máquina minha, né? Então, eu clico em iniciar, para ela restaurar. Ela me gera um erro, tá, pessoal? Então, ele gerou um erro de conexão da máquina virtual. Então, ele me mostra que encontrou o erro durante a tentativa, né? Então, ele vem me dá um nome, não pode ser restaurado. Mesmo se tivesse desligada, ela não iria iniciar, né? Então, ele dá um Syntect Ethernet Port, né? Então, não existe recursos de sistemas suficientes para concluir o serviço solicitado. O que que acontece, pessoal? Às vezes a gente não atina algumas das mensagens que são repassadas para a gente. Às vezes está em inglês o colega não tem o costume com o inglês, né, o domínio da língua, e passa desapercebido. Se vocês verem aqui, ó, ele fala aqui embaixo, fale ao alocar recursos durante a conexão com uma rede virtual. Talvez o comutador de rede não exista, né, o nosso switch virtual. Nos detalhes ele vem falando novamente. E embaixo ele vem, não foi possível localizar o comutador Ethernet Test. Então o que seria isso? Eu vou aqui na minha placa de rede, né, no meu adaptador de rede, vou dar uma olhada. Vocês podem ver aqui que ele me mostrou um erro de configuração. E ele me dá a mensagem, né? Então está configurado para um computador que não existe mais ou para um pool de recursos que foi excluído ou renomeado, né? O que acontece, pessoal? Às vezes a gente cria computadores virtuais para teste, até mesmo em produção, e removemos e esquecemos de tirar do nosso adaptador de rede esse computador virtual. E na hora de iniciar ele gera essa falha, né? Então se eu vier aqui nos meus computadores virtuais, meus switches virtuais, podem ver que não tem a teste mais. Então o que eu tenho que fazer? Configurações, venho no meu adaptador e altero para alguma que esteja em funcionamento. Clico aqui, vou colocar na minha mundo e agora eu vou tentar iniciar ela. Vocês vão ver que agora ele restaura ou inicia ela se caso a máquina estiver desligada, tá? Então vocês vão ver que agora já funciona, né? Isso é ótimo. Então é uma coisa bem simples, mas que, querendo ou não, pessoal, passa desapercebido sim, tá? A gente acaba não lendo o que está sendo informado para a gente no momento e ocorre o que aconteceu aqui da mensagem de erro, tá? Pois bem, essa é a primeira dica que eu quero passar para vocês. A segunda dica é ensinando a vocês aqui uma questão. Para quem já tem costume com a parte de redes, conhece o que nós chamamos de VLANs, né, as VLANs. O que seria VLAN? Eu consigo segmentar a minha rede logicamente, né, de forma que uma rede minha lógica não comunique com a outra, né? A gente usa isso muito em laboratório para quê? Simular estruturas de redes diferentes, né, unidades diferentes, para usar com um roteador entre elas, né? Então o que acontece? Se eu vou pegar aqui no meu computador primeiro,
Se eu pegar qualquer computador, eu teria a opção do meu ID da VLAN, né? Na privada não tem como, na Mundo eu consigo, já na privada também, que é a mesma. Se eu jogar interna ou externa, eu posso fazer isso. Então, se eu habilitar essa opção aqui, ele vai me mostrar vai especificar uma LAN virtual que um sistema operacional de entrada será usado, e ele me pede um número para essa VLAN. Então, o número da minha VLAN. Então, eu tenho a VLAN 2. Eu não vou colocar a VLAN no meu switch virtual, eu vou mostrar para vocês direto em duas máquinas virtuais. Então, como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Vou logar na minha primeira máquina e vou mostrar para vocês que uma se comunica com a outra. Então, logando na primeira, vou logar na minha segunda máquina. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a outra já logou, né? Tá terminando de logar. Aqui. Então aqui já tá. Vou entrar na minha máquina. Vocês podem ver que a minha máquina, essa é a host 1. Se eu der um host name aqui, ela vai me mostrar o host name dela aqui. Então SRV host 1 e a minha SRV AD01. Consequentemente ali é um padrão que eu coloquei aqui nessa máquina. É o mesmo nome que está aparecendo ali. Deixa eu digitar novamente aqui CMD. First name. Tá lá. O que eu vou fazer? Vou dar um CLS aqui. Vou dar um ping srv host 01-t. -t, para quem não sabe, para ele manter o ping, né? Então vocês podem ver que ele está pingando. E aqui, CLS também. Vou dar um ping srv ad01-t. Então vocês podem ver que as duas máquinas estão pingando, né? Vamos ver aqui, ó. Então, se eu pegar meu adaptador, eu estou sem VLAN nessa máquina e também nessa máquina aqui. Guarda ele só abre o meu adaptador, eu vou mostrar para vocês. Então, ele não tem VLAN nenhuma configurada. Então, vamos supor que eu vou habilitar no host 1 aqui a minha VLAN para VLAN 2. O que vai acontecer? Ele vai parar a comunicação entre minhas máquinas. Por quê? Eu segmentei a minha rede de tal forma que o meu SRV host 01 não se comunique com a rede que não tem VLAN, né, configurada. Mas se eu incluir, vamos puxar aqui um pouquinho, se eu incluir o meu SRV AD01 também na VLAN, vocês vão ver que ele vai voltar a pingar aqui, ó. Aqui já voltou, aqui está voltando agora. Pessoal, mais uma vez eu falo, parece ser muito simples, mas são dúvidas que alguns colegas às vezes deixam passar desapercebido e a gente acaba passando aperto com isso, né? Pô, e agora? Será que está dando problema mesmo? Será que é falha? Então é uma coisa que pode ocorrer aí, tá? Então atinem a essa questão, tanto aqui no adaptador da sua máquina virtual, quanto eu posso colocar um switch virtual inteiro, né, que esteja na minha rede interna ou externa. Eu posso colocar VLAN no switch inteiro. Então eu quero comunicar uma matriz com a filial aqui simulando. Eu posso pôr o switch inteiro dessa forma, tá? Então tome muito cuidado com isso porque ocorre esse tipo de problema também. Então eu vou parar aqui e eu vou para a minha terceira dica aí para vocês. Então aqui a minha terceira dica vai ser em relação a Linux, tá? O que seria? A gente sabe, vou remover esse adaptador aqui. A gente sabe o que? Que para um sistema operacional convidado, nós temos o nosso adaptador de rede herdado, ou pessoal, alguns costumam falar legado, né?
Então o que que acontece? Eu adiciono esse adaptador aqui, normalmente, coloco ele para se comunicar aqui, né? Dou um OK e ele está funcionando. Vou deixar só tirar a VLAN, ver se eu tirei a VLAN dessa máquina. Vou tirar a VLAN aqui que eu vou precisar dela. Então, eu estou com o meu adaptador de rede legado, né, configurado, herdado. Então, se eu iniciar aqui, teoricamente, teria que funcionar a comunicação dessa máquina com o meu outro computador, com a minha outra VM, né? Então, vou só pegar o IP dela aqui, para a gente poder fazer um teste. ipconfig. Então, 92.168.25.58. Vamos ver se o meu Linux já abriu, né? Tá abrindo agora. Vou aguardar ele só iniciar. Vamos fazer o teste. Guardar. Demora um pouquinho essa máquina virtual aqui na minha máquina para ligar, mas daqui a pouco a gente consegue trabalhar. Então eu tenho um Ubuntu aí instalado na mesma estrutura de rede aí. Relembrando, ele está com o adaptador herdado, né? Então tá aqui, adaptador de rede herdado. Vou logar aqui na minha máquina. E vamos ver o que vai acontecer. Ele já de cara já mostrou ali, ó, desconectado. Está falando que eu estou com o meu adaptador de rede offline, né? Vou aguardar ele entrar lá. Solução de problemas. Não conseguiu. Se eu clicar aqui, está habilitado. Ele não tem nenhuma rede, né? Então tá aqui automático, não encontra nada. Então se eu tentar entrar na internet aqui, eu não vou conseguir. E nem mesmo pingar essa máquina. Vamos no terminal. Vou clicar aqui. Na internet ele já não conseguiu chegar em nada. Se eu tentar aqui no Terra, por exemplo, ele não consegue. Vamos abrir meu terminal. Ping 192.168.25.58. 68.25.58. Vamos ver se eu não me lembro se aqui aceita o "-t". Acho que não. Então aqui, ó, não consigo pingar, né? Beleza, não consigo pingar, tem algum problema. Tenho uma dica para vocês em relação a esse adaptador herdado, tá? O que acontece? O adaptador herdado a gente só utiliza em algumas questões específicas. Se o seu sistema operacional ele é baseado em rede, ele até vem informação aqui, ou se o nosso serviço de integração não está instalado, tá? Se o sistema operacional ele não é baseado em rede ou está com o serviço instalado no sistema operacional, e se ele consegue comunicar no meu Hyper-V, eu não preciso e nem devo utilizar meu adaptador de rede herdado. Então, o que eu tenho que fazer? É que ele não vai deixar eu incluir, tá? Eu vou desligar a minha máquina aqui. Vou dar um shutdown nela aqui. E nós vamos tirar o adaptador de rede herdado e colocar um adaptador de rede padrão, tá? Porque no meu caso ali, ele é um sistema operacional que consegue se comunicar. Eu não preciso de um adaptador de rede herdado. Então vem cá, adiciono, vou colocar ele no mesmo switch aqui, vou startar. Então, vamos aguardar ele iniciar. Vou voltar na minha máquina aqui.
Aqui está a outra máquina, tá? Vamos só aguardar ele iniciar. Então, nesse caso, pessoal, não adianta eu colocar herdado, tá? Se der alguma falha, coloquei herdado lá, vocês não conseguiram identificar se a sua máquina conseguiria se comunicar com o simples. Se já jogou herdado, não deu certo, retira, tá? Coloca o padrão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então tá logando. Vamos ver se ele vai gerar um erro novamente aqui para mim do adaptador de rede. Guardar só um pouquinho para a máquina subir, né? Ela tá um pouco lenta. Opa, já entrou. Vamos ver aqui então. Então eu vou abrir meu Firefox. Vamos dar uma olhada se eu já tenho internet. Como eu estou com adaptado meu switch virtual ao mundo, né? Que eu coloquei, nomeei ele como mundo, que ele tem comunicação com a web, com a nossa nuvem, né? Internet. Vou guardar. Tá lento, tá aí. Já abriu. Se vocês forem ver aqui, ó, já até mudou o ícone. Write Connection, né? Já tá funcionando. Se eu pegar as informações aqui, eu tenho o meu IP 25105. Vou no terminal. Quero dar um ping no meu outro servidor da estrutura de rede. Vou pegar ele aqui. Ping 192.168.2558. Lá já está pingando, né? Ótimo. Vou dar um if config aqui. Então o meu IP daqui é 192.168.25.105. Ping 192.168.25.105. Também está pingando. Viu, pessoal? Então, lembrem disso. Adaptador herdado é só no caso de ser um sistema operacional baseado em rede, ou se o serviço de integração não tiver instalado, ou se o sistema operacional não tiver integração direta com o Hyper-V, tá? Então tá aí. Essa foi as dicas que eu tinha aí para vocês, tá? Mais uma vez, deixa aí meus contatos. Fala aí, pessoal, se gostaram do canal, quem já conhece, né? Sempre divulga, pessoal. Eu tô voltando aí com os vídeos. Tive uma semana aí parado, mas já tô de volta aí com os vídeos. Tô preparando mais vídeos bacanas, mais tutoriais legais aí para vocês. Daqui a pouco vai ter tutorial de System Center Virtual Machine Manager, tá? Também integrando aí com Hyper-V funcionando, né? Provavelmente eu vou trazer algo bacana aí para vocês e vai ter mais novidades aí. Tá bom, pessoal? Inscreva aí no canal que ainda não inscreveu, divulga aí, tá? Muito obrigado, sucesso sempre para vocês aí, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço aí para vocês, pessoal. Valeu!